Dados dois conjuntos A e B, a gente vai poder definir a diferença entre o conjunto A e o conjunto B e indicar ou por A menos B ou por A, essa barra invertida B, como sendo o conjunto dos números x, tais que x pertence a A e x não pertence a B. O diagrama de Venn pode ser indicado da seguinte maneira: tem o conjunto A, o conjunto B, e o conjunto A menos B é o conjunto formado por elementos que estão na parte rachurada, pertencendo a A e não pertencendo a B. E também tem essa outra nomenclatura, que é caso um conjunto B seja subconjunto de A, a gente vai poder desenhar essa situação da seguinte maneira, B sendo subconjunto de A, e a gente vai chamar esse conjunto A menos B como sendo o complemento de B em relação a A, no sentido do que sejam de ser os elementos que estão faltando em B para que B tenha os mesmos elementos de A. O complementar de um conjunto A em relação ao conjunto universo vai ser simplesmente chamado de complementar de A e vai ser representado por esse símbolo, que ele pode ser expresso como os conjuntos dos elementos x, tais que x não pertence a A. Existem duas propriedades do complementar que são conhecidas em conjunto como leis de De Morgan para complementos. A primeira é que o complemento da união ele é igual à interseção dos complementos, e no caso em que esse D ele é igual ao conjunto universo, eu vou poder representar da seguinte maneira: eu inverto o sinal da união para a interseção e distribuo o complemento. E a segunda lei é que o complementar da interseção ele é igual à união dos complementares. Escrita uma lei muito semelhante à primeira, com a diferença em que eu troco sempre a interseção pela união. Se eu quiser, por exemplo, provar essa propriedade, eu posso escrever a união com B como sendo complementar, como sendo os elementos x, tais que x não pertencem a união com B. Só que a união com B ele é formado pelos elementos que x, tais que x pertencem a ou x pertence a B, de forma que x não pertencer a essa união é o mesmo que dizer que não é a negação dessa propriedade, ou seja, x não pertence a e x não pertence a B. E por sua vez, isso daqui é igual ao conjunto do x, tais que x não pertencem a A, interseção do x, tais que x não pertencem a B, e esse conjunto é o conjunto A complementar, e esse conjunto é o conjunto B complementar. Existe uma propriedade dos conjuntos chamada de cardinalidade. Ela é indicada por um conjunto de duas barras. A gente diz que o número de elementos de um conjunto A ele é indicado por essas duas barras e chamado de cardinalidade de A. Por exemplo, cardinalidade do vazio é zero, pois vazio não possui elementos. Cardinalidade
do conjunto unitário, de qualquer conjunto unitário, aliás, é sempre 1. A cardinalidade do conjunto 1, 2, por exemplo, igual a 2, assim por diante. E tem também a cardinalidade dos conjuntos infinitos, mas isso foge do escopo. Um princípio básico de cardinalidade é que se eu tiver dois conjuntos A e B que eles são disjuntos, então o número de elementos na união de A e B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. O princípio da exclusão, ele nos informa como calcular a cardinalidade para uniões que não sejam necessariamente disjuntas. A gente diz que o número de elementos ou a cardinalidade do A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B e menos o número de elementos da interseção. E de fato, quando eu calculo a cardinalidade de A, eu estou considerando todos os números ou que estão aqui em A menos B ou em A interseção B. Quando eu calculo o número de elementos de B, eu considero todos os elementos que estão ou em B menos A ou em A ou B interseção A, e portanto eu preciso excluir uma interseção para calcular. Se eu quiser provar isso de uma maneira rigorosa, eu posso escrever A interseção B como sendo A menos B mais B, pois A menos B e B são conjuntos disjuntos, isso é, A menos B interseção com B não, igual a vazio. Eu vou poder escrever também que o conjunto A, o número de elementos do conjunto A é igual ao número de elementos do conjunto A menos B, e também do conjunto A interseção com B, pois também esses dois conjuntos, a interseção desses dois conjuntos é vazia. E caso eu substitua o A menos B dessa fórmula na fórmula em cima, eu vou poder obter o princípio da exclusão. E além dessa fórmula para dois conjuntos, eu também posso obter a fórmula para três conjuntos, que ela é desse tipo: A interseção com B com interseção C. Eu somo todos os conjuntos individualmente. Depois tiro as interseções 2 a 2, A inter B, A inter C e B inter C, e somo as interseções 3 a 3. Para demonstrar esse resultado, a gente precisa separar a união B, união C, como sendo A união B, união C. A gente aplica o princípio da exclusão, vai dar cardinalidade A mais cardinalidade de B união C, A menos cardinalidade de A inter B união com C, que por sua vez vai dar cardinalidade de A mais, pelo princípio da exclusão, cardinalidade de B mais cardinalidade de C menos cardinalidade de B inter C. Essa parte eu posso usar a lei distributiva, vai ficar A inter B união A inter C. Nesse conjunto eu posso aplicar também
o princípio da inclusão e exclusão, vai dar A inter B mais A inter C menos a interseção entre esses dois conjuntos, que é A inter B inter C. Assim a gente acabou de demonstrar o princípio da inclusão para 3 elementos. Se eu quiser demonstrar o princípio da inclusão e exclusão para 4 elementos, por exemplo, eu posso A união B, união C, união D, posso dividir também entre como sendo entre dois conjuntos e aplicar o princípio da inclusão e exclusão que a gente acabou de obter. E o resultado ele é sempre algo da forma somar todo mundo em 1 a 1, depois eu tiro todo mundo 2 a 2, depois eu somo todo mundo 3 a 3, excluo todo mundo 4 a 4.